Não! Elefante! Vai que doido do caralho. Muito boa tarde. Esse aqui é um pouquinho do Boi Maracatu, mas eu vou fazer, eu sei que tá pingando, será que aguenta um tempinho aí fora? Só 5 minutinhos. Então a gente vai fazer só uma demonstração um pouquinho do que é nosso espetáculo e depois vocês vão conhecer a gente aqui. Pode ser? Firmei meu ponto na ponteira do curral, joguei meu laço e peguei meu alazão, gibão de couro e perfume da Jurema, é na Jurema que eu busco a proteção. Arromba.
Opa, eu vou falar no microfone, que eu já falei tanto hoje sem ele que eu achei estranho demais. Sejam bem-vindos, tá? Tem mais alguém fora? Ficou por alguém? Não? Isabel, querida. É uma luta, né, gente? Pedro, meu querido. Primeiro agradeço a presença de todos vocês, né? Aqui é a sede da Liga Cultural dos Bois e também da Associação Cultural Boi Maracatu, né? Tem duas histórias contadas nesse lugar. E, na verdade, tem várias histórias, mas eu falo mesmo de CNPJs, né? Do que transitam e passam por esse lugar. Aqui, a Liga Cultural dos Bois, o que é, né? A Liga Cultural dos Bois é uma instituição ligada à Federação de Bois no estado de Pernambuco, a FEC Bois. Acredito que já de Recife, se alguém já conhece, já viram outros bois em movimento em Recife, existe uma instituição chamada FEC Bois, essa federação, e em várias cidades assim, onde tem esse segmento, normalmente é ligado institucionalmente a essa instituição. Então Arco Verde não podia ficar de fora, como é uma terra da folia dos bois e dos ursos, hoje institucionalizado assim, pela LEP, né? A gente tem um respeito não só pela lei que foi respeitosamente a nós, mas também a quem luta até hoje para que isso fortaleça. Vocês já conheceram, né, nosso personagem? Os personagens já fizeram muita raiva a vocês hoje. Só a Anitta, cadê a Anitta? Tem, já vai cantar? Anitta! Cadê a Anitta? Quem? Pensei que ela já veio cantar. Então, deixo claro para vocês, nós montamos essa exposição aqui para vocês conhecerem um pouco do Boi Maracatu, mas também eu falar da Liga. Não tem como desligar, né, quando a gente fala da Liga e Boi Maracatu, porque eles são momentos nessa história que, na verdade, o Boi nasce primeiro aqui, a Liga depois. O Boi já existe há muito tempo e esse Boi ele nasceu por conta de uma história de um senhor chamado Zé Alagoano, que veio das Alagoas, e ele veio eu digo de paraquedas não, porque na época não tinha, né? Então ele veio para aqui, para Arco Verde, e encontrava-se com os amigos deles. Os amigos deles na época, era exatamente, você já viu dos cocos, e essa história vem exatamente de lá. Eu digo que o boi aqui em Arco Verde, ele nasceu quando nasceu o coco, porque na época que não tinha grupos de coco, eram todos uma família só, e Arco Verde não tinha energia, só existia, energia existia, mas aquele, acho que quem lembra disso, são aquelas das bombinhas, que eles faziam isso quando era às 8 horas da noite, então aquilo apagava, e os lugares nas circunvizinhas não tinham energia. Então, os grupos se encontravam, as pessoas, os amigos se encontravam, para fazer as casinhas de taipa na época, para eles conseguirem, todos se juntavam, né? Não existia pedreiro, existia, na verdade, mão de obra. E aí a fogueira, aí todos dançando, cantando, e daí foi nascendo o coco. Né? O coco raízes vem disso, né? As irmãs Lopes vão das pioneiros, mais de 100 anos de história contadas aí. E aí nasce também o tropé, o pisada segura, quebra-coco aliança e demais outros que vão nascendo dessa instância. Só que aí chegou um boi, né? O Zé Alagoano trouxe essa figura do boi na época. E quando ele trouxe e ficou lá na brincadeira com eles, como naquela época não existia WhatsApp, Facebook, facilidades como hoje de comunicação, eles se comunicavam indo à cidade. Não era? Muito mal cartas. E aí ele foi embora, depois de uma temporada passada em Arco Verde, e o pessoal continuou com as brincadeiras que faziam, só que aí um deles sentiu falta, disse, olha, tá faltando alguma coisa aqui na nossa brincadeira. Zé Alagoano foi embora e não deixou o brinquedo. Então eles fizeram um brinquedo parecido com o dele. Arrumaram carcaça de boi, osso velho, e saíram colocando umas roupas e medindo, e começaram a dançar, lembrando o Zé Alagoano. O nosso parceiro não está, mas inocentemente, sem falar do boi, eles falavam a figura que trazia o Zé Alagoano. Então eles não tinham essa consciência, assim como também não tinha grandiosa de vamos fazer um grupo de coco. Já existia a brincadeira, mas eles não tinham essa percepção ainda até se profissionalizar.
Daí o coco tomou uma cadência, a cidade evoluiu e todos foram evoluindo junto e ninguém falava do boi. De repente, no meio daquilo, um das figuras emblemáticas, estou namorando, não acredito numa cena dessa, não. E aí, assim... Ah, tá, que bom. Ah, vocês estão imitando o boneco, né? E dá para o boneco nem sozinho. E aí, eles desceram com o Ivo Lopes, né, na época que ele era parlamentar na cidade, ele ficou preocupado com aquela figura, então eles saíram brincando com boi, juntaram-se com outras pessoas, e o Luiz Preto, que já nasce depois disso, porque ele era uma criança que brincava de burrinha, só era o boi e a burrinha, e o Luiz Preto nasce ali, só que o Luiz Preto ficou um menininho, e esse menininho ficou juntando com o boi e entregaram o boi para ele, aí eles vão brincar de boi. Foram crescendo, ele teve família, teve um parquinho de diversão dele, mas o boi sempre saía no carnaval. Mas o boi deu-se um nome a esse boi, que nas fogueiras, nas festas que estavam na hora da roda, das brincadeiras, o boi quando virava a saia, passava assim e a fogueira fazia isso. Então aquelas fagulhas subiam. E como eles diziam, o boi gira tanto, roda tanto, que chega essa labareda de fogo. Eles chamavam labareda. E essas labaredas... surgiu o nome do boi, o percurso, né, dessa história, porque eles começaram a ter dificuldades, como todos os grupos culturais, não sei se vocês têm esse conhecimento, uma resistência, luta constante, e todo mundo, cada um que chega para tentar cortar nosso pescoço, para tentar tirar, e aí eles não tinham essa consciência que era arte, era brincadeira. Eles andavam, na época não existia bairro, mas era de uma cidade, de uma ponta a outra da cidade, pedindo dinheiro, pedindo cachaça. Isso foi crescendo e que vira uma cultura. Só que aí tem um detalhe, né? As pessoas não deixavam os filhos, as mães viam as crianças assim como hoje, eles enlouqueciam. Eles não queriam estar com todo mundo, porque de uma cidade a outra, a mãe não deixava o filho acompanhar. Então o que aconteceu? O que aconteceu foi que cada lugar que ele passava, alguém fazia um boi para ter que ficar brincando também. Para não ter que correr atrás do boi que vinha de tão longe. E daí, hoje, a quantidade de bois, uns já foram abatidos, né? Por conta do sistema, das impossibilidades, e outros não, estão dando frutos e frutos e frutos. Aí nasce o boi maracatu. Nessa passagem já chegou já bem evoluído e tal. Eu sou um ator, né? Eu sou bailarino, eu sou músico, mas eu acabei me apaixonando pela cultura popular. E eu vi que estava precisando de uma coisa além disso. Então entra as ações formativas. Então a gente começou a trabalhar com oficinas, trabalhar nas comunidades e mostrar outro caminho. E a gente acabou com essa organização, com o CNPJ, a informação de tudo isso, acabou sendo o campeão do estado. Na verdade, o tetracampeão do estado. Além disso, os outros bois, já que a gente abriu as porteiras, e outros bois começaram a se inscrever para dar visibilidade. Por isso a terra da folia dos bois e dos ossos em Arco Verde. Não só por conta... Eu não me engrandeço com isso, assim, até então fico feliz. Mas não é merchandise para mim, é sim para o boi. O boi precisa protagonizar e que as pessoas sejam transformadoras a partir desse elemento cultural. E aí a gente traz isso nessa roda. Ficamos com o mesmo espaço para dois CNPJs, né, que eu digo, a Liga Cultural dos Bois e a Associação Cultural Boi Maracatu, porque é difícil sede, é difícil mil coisas, é difícil mantê-las também, é tudo mais difícil. Então, no processo disso, o Boi Maracatu traz essas pessoas que vêm de criança, que a gente vem, outros já chegam já adultos, outros já vêm de outros grupos, querendo um diferencial, e o diferencial está exatamente na possibilidade do crescimento, né? Juntar. Isso é uma exposição que nós nominamos de Boi Maracatu mantendo a tradição, por conta desses roteiros que vocês ouviram agora. E as mantendo a tradição é por quê? Porque a gente queria que o turista visse o boi. Todo mundo passa no São João. Uma pergunta: vocês vão embora quando? Segunda. Tem uns que ficam, outros. Muita gente vai embora amanhã. Então a gente apresenta amanhã às 19 horas. Infelizmente quem vai embora não vai nos ver. Então todo mundo que vem aqui só vai amanhã. A única pessoa que faz, segunda. Mas assim, essa. Não, mentira. É domingo. Amanhã é dia de São João. Ah, eu vou amanhã então. Ah, tá vendo? Ó. Eu tô toda bandida. Mas aí detalhe,
sabe o que acontece nisso? É que muita gente vai embora. Então, viram um boi ontem, só teve 2 bois no São João. Um ontem e o próximo agora que está todo mundo indo embora. Quer dizer, se a gente não faz uma exposição, para pelo menos falar um pouquinho de cada elemento do repertório da gente, o que, é que a gente faz, então vocês não vão saber o que passou e não viu. Ah, você tinha Arco Verde, eu estava lá e não vi. O Sesc, o Sebrae, todos os S, como diz minha amiga Isabel, todos os S juntos, tem essa preocupação e eu fico feliz com isso. O Pedro mesmo, eu falei, explanei isso, eu disse, olha, é importante que as pessoas vejam, porque a gente abriu as portas várias vezes para que vissem o boi, vejam, não vejam só a figura dele, vejam o que tem por trás daquele palhaço, né, que tanto sorri para alegrar tanta gente. Então é isso, é um pouquinho da nossa história. Deixei assim para vocês verem, isso é um projeto piloto. A gente, na verdade, está querendo profissionalizar essa exposição, deixá-la bem mais, porque a gente tentou o São João, porque a gente tem um projeto também chamado Segunda Chance, onde a gente está tentando comprar um data show e uns grids para a gente tentar fazer na comunidade também, onde a gente vai tentar ser móvel, e as pessoas assistirem os filmes que a gente produz e os filmes de produções independentes, o que a gente vem mergulhando em universo de arte. Então, isso não é fácil manter, não é fácil estar dessa funcionalidade, tudo. De maquiagem, figurino, de gente chata, de gente alegre, né? Eu fui chata. Eu fui. Eu quase não vi ela, mas... Já que ele tava tudo planejado. Aquele acidente de cair, assim, Temos quase em vivos. cima de mim. Pois é. Cair em cima do fotógrafo. Isso não, você pode... A figura do Mateus e da Caterina, vocês que não sabem, entendam isso, essas figuras, elas são exatamente a história do boi, é contada através disso. Né? É uma tragédia que virou comédia e virou história. Né? E tudo isso contado, quando eles começam essa forma exagerada, muitas vezes muito espontânea de funcionar, isso é a natureza do boi. É funcional, porque é rua. A gente trabalha na rua. E esses personagens você encontra na rua. Se você chegar agora e encontrar um bêbado, ele vai estar feliz ou triste, mas ele vai ter uma emoção muito grande e você ou se chateia ou você sorri. Por que a tragédia? É verdade. E são os bêbados, é isso que eu digo. Por que a tragédia? Porque existe a morte e ressurreição. Para Caterina, nem em Manaus existe uma história assim. Para Caterina, lá ela era mulher. Então ela tinha desejo. O desejo da língua do boi. O Mateus tinha que matar o boi para tirar a língua. Porque de toda forma, ela tinha que decepar. Então, aquilo ali é uma alusão que a gente chama de a comunicação. Cortaram nossa fala. Nos mataram, tiraram. É o que a gente falou do sistema hoje. O sistema hoje quer nos limar. Então, arranque nossa língua e a gente não se comunica. Aí por isso as expressões do boi de dançar para lá e para cá, porque ele não precisa estar com a língua, ele não fala, mas tudo ao redor dele responde. Aí quando vem para Pernambuco, eu falo, me arrepio todo, porque nós somos isso, né? Quando chega em Pernambuco é o rabo. Né? O Luiz Gonzaga é muito claro quando ele fala da partilha. Pernambuco é receptivo, não que os estados não sejam, mas a partilha. O que é que você merece quando o boi é abatido? Isso vem agropecuária, isso vem agronomia, isso vem tanta coisa que funciona dentro do sistema de comércio, de volta. Mas existem mais histórias além disso, porque tem histórias e lendas. Né? O que é que você remete a essa possibilidade de comunicação? E aí a gente geralmente junta essas duas esferas com a cultura de Arco Verde e a gente transforma no boi maracatu de Arco Verde, mantendo a tradição. Aí essa é a tragédia. E a comédia é isso, é exatamente como é feita para você. A gente tem mania, eu não sei se vocês têm, mas a gente tem mania de brincar com a tragédia. Né? É uma forma de fugir dela, eu não sei se é funcional essa palavra. Mas quando a gente está querendo, assim, alguém leva uma topada, tem gente que faz, meu Deus, machucou, mas tem outro que ri. Tá vendo? As gralhas. Então acontece isso muito. Né? Já diz nosso Nelson Rodrigues, né? É importante, tem gente que brinca com humor, é humor negro. E isso é natural. E natural mesmo das pessoas, não é uma coisa que se programe, né? Muitas vezes você ri até de você mesmo quando aconteceu, licença da palavra, você, porra, bati ali nem vi.
Mas, ai, que dor, aí depois ri, assim, eu sou muito otário, eu nem percebi. Então, essas coisas assim, a gente mesmo se educa com isso. Eu fiz, não, se eu bati, tem que prestar atenção, apanhei ali. Aí alguém riu de mim, não tem problema. A gente riu porque eu errei ali, então não erro mais. Talvez ser modos de atenção. E aí tem histórias bem fortes nisso. A gente acabou criando um repertório, né? O repertório são os bonecandos, vocês vão chegar, são os bonecos que a gente construiu com as nossas mãos mesmos, ressaltando tudo que fizemos aqui, tudo que vocês estão vendo, somos nós quem confeccionamos, nada compramos, é tudo feito à mão, é tudo feito no zelo, e quando a gente não sabe, a gente descobre e a gente faz. Não é tutorial, não é internet, é tudo na mão, é criatividade, é desenhando, é produzindo, é cantando. Que a gente faz isso, é a poesia que a gente produz, é tudo aqui. Tá bom? Eu quero agradecer não só ao SESC, mas também ao Sebrae, ao Senai, aos Esses, Pedro e Isabel, que foram dos nossos padrinhos nessa história. Fico muito feliz pelo respeito. Com certeza vocês sabem disso, a gente conta muita história que não tem nada a ver agora, né? Eu falei do palhaço só para entender, o sorriso para esconder a lágrima. É importante que a gente precise entender o quanto que é funcional a sobrevivência dessas manifestações. Olha, só falei aqui, eu não sou muito de falar microfone, eu só falei porque eu já falei o dia inteiro, e ontem, e anteontem, e quase as mesmas coisas, só muda mesmo o cenário. Chegue, use meu microfone. Sou muito habituada com isso não, mas vamos lá. Pessoal, novamente agradecer a vocês, mas agradecer a Liga, né, dos Bois, em especial ao Boi Maracatu, que está nos acolhendo hoje aqui. Fez essa apresentação maravilhosa, né, esse mini cortejo para mostrar essa beleza, essa maravilha que a gente tem aqui em Arco Verde. Dizer a vocês que são de fora, que moram fora, né, que estão regressando à terra, que isso é Pernambuco, né? Vocês hoje tiveram a oportunidade de pernambucar. É um verbo que a gente criou, né? E eu estou usando muito isso, né? Porque eu acho que todo mundo tem sua cultura, todo mundo tem suas manifestações, mas o pernambucano tem uma coisa especial, né? Daquela alegria, daquela vontade de acolher, de abraçar, né? De quase colocar no colo, literalmente, né? No todos os sentidos da palavra. E assim, agradecer a vocês por terem confiado, né, no roteiro do SESC. Agradecer a Everaldo, em nome de todos que fazem o Boi Maracatu, né, por ter acreditado no projeto. Esse projeto, Everaldo, é uma coisa que a gente quer que ele se perpetue, que ele não fique apenas no São João, para que as pessoas possam entender que a cultura ela é viva, ela tem o ano inteiro, a gente pode consumi-la o ano inteiro, e que bom que é assim, né? Então, agradecer a vocês e me despedir, né? A gente vai para uma exposição de Assis Calixto aqui ao lado, e lá na frente tem uma outra exposição sobre a estação ferroviária. Então, assim, pra gente fechar e voltar ao SESC, né? E só pra relembrar vocês, estamos vendendo também, se vocês querem ajudar. Sim. Esse chapeuzinho maravilhoso. Eu tô de olho. Já imaginar um chapéu desse? Tô de olho. Ou com aquele azul ali. Deixa eu experimentar. Esse é meu. Tu acha? Ué, minha cabeça não mas deu. E tem essas luzinhas personalizadas. Gente, leva a cara da gente pra onde vocês moram. Leva a cara da gente. Ó, temos destaque aqui também, são perfeitos. Leva a cara da gente. Não leva a cara deles não, que a gente precisa assustar o povo. Leva a blusa. Essa cara preta, cheia de mancha. Ela assim, ela fica 50 anos, valor de 30. Fiquem à vontade, entendeu? Caso vocês querem ver mais alguma coisa e perguntar, se sintam à vontade. Eu posso não ter todas as respostas das perguntas. Assim, é 50. Olha, esse aqui que é personalizado, que a gente tem mais detalhe, ele custa 50. Mas tem esses outros são de 30, que são... E as blusas também é o mesmo tipo. Que quer levar o mais enfeitado, porque como eu vou estar aqui dia 29... Pessoal, a gente tem um livro ATA. A gente também tem Exatamente. os chapéus A gente tem um livro ATA aqui, precisa assinar, por favor. Olha...
R$50. Lembrança de Arco Verde pro boi maracatu. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém vai levar, entendeu? Já assumi. Ninguém vai levar. Temos que cobrar uma máquina de cartão. Eu já decidi isso na minha vida. Todo mundo pega cartão. Já decidi isso na minha vida. Vou levar uma coisa tamanho. A avaliação que o seu Um Z, Pode ser. Sim. que aí a gente vai ver as inscrições e vocês vão Ô, aqui, ô. avaliando. Eu coloco uma caneta aqui. Tem aqui, ó. Sem ser bordada. Um elogio, alguma coisa pra melhorar, vocês podem. Gente, não esquecendo também do livro arte para vocês assinarem, que é muito importante pra gente. É que serve pra gente de comprovações de visita, que realmente funcionou e tal.